Fala, turminha! Boa noite! Hoje nós vamos falar sobre preparo de soluções a partir do soluto líquido. Mas para começar a falar sobre isso, eu queria conversar com vocês sobre os ácidos um pouquinho. Essa aula faz parte de um preparo de solução a partir de um ácido. Então, eu vou iniciar a aula falando um pouquinho sobre esse grupo químico. Então, só de pensar na palavra ácido, parece que o gosto azedo vem, né, pra gente, na ponta da língua. Não é à toa, então, que esse nome ácido deriva do latim acere, que significa exatamente azedo. A primeira designação para ácido foi para o vinagre. O vinagre ele é utilizado pela humanidade há mais de 8.000 anos. Desde as primeiras civilizações já tem relato da utilização do vinagre, que era produzido a partir de frutas e também a partir do vinho, né? Assim que o vinho azedava, né? Você tem aí a formação do vinagre, que contém o ácido acético, né? Que é o C2H4O2. Limão e laranja possuem ácidos, como o ácido cítrico. Nas baterias dos carros e em inúmeras reações dentro de um laboratório, nós utilizamos o ácido sulfúrico. E o nosso estômago, o nosso suco gástrico, né? Ele tem bastante ácido clorídrico para ajudar aí, né, na digestão dos alimentos. Os ácidos presentes nas frutas, eles possuem o sabor característico azedo. Mas não podemos sair experimentando ácidos. É de extrema importância não levar à boca nenhum tipo de produto químico dentro do laboratório. A maioria dos ácidos são tóxicos e corrosivos. Podem causar explosões, extremamente tóxico e corrosivo. Então, quando nós estivermos no laboratório e quando nós formos manipular esses ácidos, peço, por favor, que tomem o máximo de cuidado no manuseio. Mas o que é um ácido, né? Quando você fala, uma substância, um composto, ele é ácido. O que isso quer dizer? Como é que os químicos eles conseguem classificar, distinguir porque uma substância é ácida ou não? Existem várias teorias que na verdade são configurações a respeito dos ácidos. Tem a de Lewis, mas a mais utilizada, uma das mais aceitas, é a do Arrhenius. Ele era um sueco, essa teoria é desde o século XIX. Qual a conclusão que ele chegou? Que os ácidos, eles são os compostos inorgânicos e covalentes que quando em água, ou seja, quando em meio aquoso, eles sofrem ionização. Eles têm a capacidade de formar íons. Então, eles formam soluções que possuem lá o cátion hidrogênio, o H+. No entanto, hoje em dia, já é sabido que é impossível existir o cátion H+ em água. Essa carga +1 que esse cátion possui, ele não caberia numa molécula tão pequena. Então, sempre que ele está em água, uma molécula de água, H2O, corre para junto dele, se transformando então nesse cátion hidrônio. Então, nós temos aí que a equação química de ácido clorídrico mais água forma o cátion hidrônio mais o íon
de cloro, né? O cloreto. Então, essa liberação do cátion, do cátion hidrônio, ele ocorre a partir da ionização. E isso ocorre em praticamente todos os ácidos quando eles estão em contato com a água. Então, determinadas substâncias que possuem essas características podem ser consideradas ácidos. Mas não são todas as reações que ocorrem em água e nem são todos os ácidos que formam, então, esse cátion hidrônio. Dessa forma, existem outras teorias relacionadas aos ácidos, como, por exemplo, a teoria de Lewis. Para Lewis, ácido é todo composto que consegue doar 2 elétrons. Essa é uma outra definição relacionada aos ácidos. E justamente essa formação de íons, a liberação desses cátions, né, permite que os ácidos tenham as suas características específicas, que são quais, né? Eles são extremamente bons em conduzir eletricidade quando em água, né, em meio aquoso. Eles mudam de cor em determinadas substâncias, como no papel de tornassol, que faz parte da nossa tarefa de hoje. Eles liberam gás carbônico quando eles reagem com bicarbonatos e também com carbonatos, tá? E eles têm a capacidade de reagir com inúmeros metais. Essas são apenas algumas características específicas dos ácidos. No laboratório, são utilizados muitos ácidos para diversas análises, então a gente precisa estudá-los para entender como que se faz o preparo dessas soluções, quais são os cuidados necessários ao se manusear um ácido. Então, o escolhido para o preparo dessa solução, né, e do cálculo que nós vamos realizar, é o ácido clorídrico. Ele é um padrão secundário, né? Ele é muito utilizado, ele tem características higroscópicas, mas no seu estado puro ele é encontrado na forma de gás. Só que como ele tem muita solubilidade e apresenta uma completa dissociação em água, muitas vezes ele é encontrado somente em meio aquoso, né? Mas ocorre algo característico nesse composto, né, no ácido clorídrico, em que muitas vezes eles estão disponibilizados apenas com o teor, lembram lá o que é o teor, né, a porcentagem, em teor de 35% a 37%. O que isso quer dizer, hein, gente? Que a quantidade de HCl presente naquela formulação corresponde a 37 em 100 partes, ok? Relembrando aí essa parte do teor, então. Mas, ao manipular esse ácido, é necessário seguir uma ordem, sempre, mas assim, sempre. É necessário colocar o ácido na água e nunca a água no ácido, porque senão o que ocorre? Senão explode, simplesmente ocorre um super acidente de explosão. Então aí, para vocês gravarem realmente, eu fiz aqui essa demonstração, né? Então, sempre colocar um pouquinho de água num balão e então adicionar o ácido em água. Pela equação que eu já demonstrei para vocês, vai ter aí a formação do cátion hidrônio mais o íon cloreto.
Vamos tomar cuidado então, pessoal. Quando vocês tiverem dúvidas, perguntem. Não façam igual o nosso cientista aí do quadrinho. Quem aí ouviu a musiquinha de fundo, hein? Mas e aí, né? Nós já fizemos em laboratório o preparo de uma solução a partir de um soluto sólido. Como eu faço para medir um soluto líquido? Então, como eu envolvo nas minhas equações o volume? Porque os líquidos, eles são apresentados, né? Eles são vendidos e comercializados a partir dos volumes. Mas se vocês pegarem aí o caderno de vocês e olharem para as nossas formulinhas, todas elas nos dão o cálculo em massa. Para isso, existe a densidade. Densidade é massa sobre o volume, em que, sabendo a densidade dessa solução, desse composto, é necessário convertê-lo, é possível convertê-lo, aliás, em volume. Por isso que qualquer composto que vocês tiverem em mãos, sempre vai ter a informação da densidade. Então, vamos lá ao que interessa. O cálculo de hoje é para o preparo de 100 ml de ácido clorídrico a 0,1 mol por litro. Pensando então que essa equação ela está relacionada aos outros cálculos que nós já realizamos. Nós realizamos, por exemplo, o cálculo com hidróxido de sódio, que era um produto básico, né? Ele era uma base. Agora nós estamos trabalhando com ácidos. Os ácidos, então, eles têm algumas características. Eles possuem a apresentação em 37%, ok? E eles têm aí uma densidade. Todas as substâncias possuem, né? Mas para realizar o cálculo em volume, temos a necessidade, então, de apresentar a densidade desse composto. E, claro, a massa molar. Eu já dei aqui, ó, todos os dados para vocês. Eu quero que vocês tentem realizar esse exercício. Vocês conseguem, ok? Estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez. O que precisar, eu estou aqui. Um beijo.